A Ferrari teve um começo de ano dos sonhos agora em 2022. Na verdade, com as 3 primeiras corridas, ela conseguiu vencer 2 e com essas 4 já foram 50% de aproveitamento. Isso coloca a equipe italiana já em primeiro lugar no campeonato de construtores e também em primeiro lugar no campeonato de pilotos. Muitos acreditam que o segredo da Ferrari está ligado ao ótimo piloto que é Charles Leclerc. Outros dizem que é o chassi do F1 75. Mas o que ninguém fala é que, na verdade, o grande segredo da equipe italiana está 100% atrelado ao seu motor extremamente potente e adaptável. Enfim, vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo os detalhes disso tudo e explicando por que o grande segredo da Ferrari está na sua unidade motriz. Então, para você saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Ferrari teve um início do ano praticamente perfeito. Realmente, perdeu apenas 2 corridas, onde nessas 2 corridas também teve desempenhos interessantes, sendo que em uma Leclerc chegou em segundo e na outra quase chegou na 3ª colocação. Entretanto, apesar desses bons resultados, a gente sabe, não é apenas Charles Leclerc que faz toda a diferença na Ferrari. Na verdade, o carro dele aparentemente é um dos mais equilibrados da Fórmula 1 e aparentemente vai ter a capacidade, inclusive, de bater de frente com a equipe Red Bull no decorrer desse ano. Mas o que poucas pessoas sabem é que o motor da Ferrari também é diferente das outras equipes da Fórmula 1. Não é à toa que as equipes clientes da Ferrari também conseguem desempenhos espetaculares com seu motor, tanto a Alfa Romeo quanto a equipe Haas de Fórmula 1, que tiveram um salto de desempenho inacreditável nesse ano de 2022. E esse motor aparentemente deve sofrer melhorias ainda maiores no decorrer desse ano e deve sim acabar sendo um diferencial para a equipe vermelha em 2022. Mas é claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando por que o trunfo da Ferrari está no motor. Mas antes eu queria lembrar você de deixar o seu joinha, seu like aqui embaixo. E se você ainda não for um inscrito, já se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Não perde essa oportunidade, mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que tem acontecido na equipe italiana. O grande diferencial da Ferrari, quando comparada às outras equipes da Fórmula 1, é principalmente a questão de que ela conseguiu resolver esse quebra-cabeça da melhor forma possível em 2022, com os novos regulamentos. É claro que o chassi da Ferrari é praticamente perfeito e seu assoalho consegue gerar uma pressão aerodinâmica que nem o RB18 e nem o W13 conseguem gerar nas curvas. É claro que em velocidades mais altas, talvez ela perca um pouco por conta do arrasto, mas isso é compensado por conta da grande tração que ela gera nas saídas de curva e nas tomadas de curva. Ou seja, é um carro praticamente perfeito. Mas além da boa leitura do regulamento de 2022, a Ferrari também teve a capacidade de produzir um motor que é extremamente adaptável e que teve condições de ser encaixado no carro de uma forma praticamente perfeita, mesmo sem muito tempo de desenvolvimento. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, inclusive as fontes estão todas aqui embaixo na descrição. Segundo motorsport.com, o avanço da Ferrari chegou a fazer com que a equipe italiana fosse capaz de ultrapassar Red Bull Powertrains e também os motores da Mercedes. E é claro também o da Renault. É claro que essa situação é um pouco discutível, ainda mais quando a gente leva em consideração que muitos carros com motor RBR conseguem desempenhos melhores do que o da Ferrari em algumas pistas. E em outras, até mesmo a Mercedes consegue velocidades melhores. Mas ainda assim, quando combinado o chassi da Ferrari com o assoalho e esse motor, faz toda a diferença. E não é à toa que a própria Alfa Romeo e a Haas conseguiram desempenhos inacreditáveis nesse ano em diversas corridas. Mas o grande segredo da Ferrari realmente é que aparentemente ela utiliza tubos que não necessariamente fazem parte do motor. E como realmente nesse ano as equipes não podem fazer grandes alterações na unidade de potência, a Ferrari tem isso a seu favor de uma forma inacreditável. Como esses tubos compostos não fazem parte da sua unidade motriz, ela tem a capacidade de fazer alterações no sistema de admissão da forma que ela preferir, de pista para pista, o que é um sistema extremamente adaptável e que dá uma vantagem inacreditável à equipe italiana. E aparentemente essa grande evolução no sistema de admissão
é capaz de melhorar a saída de curva do motor da Ferrari. E atrelado isso, a grande tração que os carros da equipe vermelha têm, acaba que deixam eles praticamente imbatíveis nesse ano de 2022. Isso justamente porque ela foca nessas partes da pista. Nas partes de baixa, os carros conseguem velocidades extraordinárias na hora que aceleram, diferentemente de outros, como Red Bull e Mercedes. E nesse momento de reaceleração é que eles ganham muita velocidade e são capazes, inclusive, de fazer muitas vezes ultrapassagens nas saídas de curva, além de realmente conseguir muito tempo, ganhar muito tempo nessas partes mais sinuosas dos circuitos. E por incrível que pareça, esse conceito utilizado em 2022 pela Ferrari já é sim de certa forma copiado, vamos dizer assim. A Mercedes já o utiliza desde o ano de 2014 na Fórmula 1. Posteriormente, a Renault passou a utilizá-lo também em seus motores. Antigamente, a Ferrari utilizava um conceito clássico e próprio dela mesma nesse quesito, mas a partir desse ano de 2022 passou a utilizar essa estratégia para conseguir uma motorização muito mais adaptável de pista para pista. E para que se possa entender o que tem acontecido, é basicamente o seguinte: se a pista é um pouco mais sinuosa, a Ferrari é capaz de mudar esses tubos de admissão na intenção de aumentar um pouco mais a alimentação do motor, por exemplo, em partes de baixa. Quando as pistas são um pouco mais de alta, ela tem a intenção de aumentar nas partes de alta. E dessa forma, fazendo aí mudanças nesses tubos de admissão, ela é capaz de fazer com que o motor aumente a potência em alguma zona específica da pista. E aí muita gente vai me falar que os motores, na verdade, têm potência constante. E isso é uma grande mentira. Na verdade, as potências de motores, tanto de carros de rua quanto nos carros de Fórmula 1, não são constantes. Na verdade, elas seguem sim uma linha de potência que sobe e desce dependendo do RPM, da rotação por minuto. E isso continua acontecendo nos motores da Ferrari, ou seja, em algumas pistas ela pode utilizar uma motorização onde a potência seja jogada para RPMs mais altos e talvez até mesmo para relações de transmissão um pouco mais altas. Já em pistas mais sinuosas, ela pode utilizar isso para RPM mais baixo, aumentando assim o torque do carro e utilizando ainda mais da tração que o F175 é praticamente especialista. E por falar nessa tração, aparentemente a Ferrari utiliza um conceito bem diferente, que ela faz ali bem próximo aos freios. É claro que eu vou me aprofundar um pouco mais em alguns vídeos aí pra frente, mas eu já posso dar uma palhinha aqui para vocês entenderem mais ou menos que funciona. Ela praticamente tem asas ali próximo aos freios, o que gera uma pressão aerodinâmica na parte traseira, principalmente nas saídas de curva, e que contribui muito para a reaceleração do carro. É um conceito muito interessante, muito legal e que eu vou falar em alguns vídeos aí pra frente. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha desse novo conceito da Ferrari e da forma como ela conseguiu posicionar esses componentes dentro do seu motor para que eles fossem o mais eficientes possíveis e adaptáveis, dependendo da pista. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha que a Ferrari é ou não é a grande favorita para esse ano de 2022. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para ser bem sincero, o que a Mercedes fez nesses últimos 10 anos tem se refletido em diversas equipes, em 2022 inclusive. A Renault, por exemplo, é uma equipe que teve muitas mudanças no seu motor, principalmente ligadas àquela questão do eixo ligando o turbocompressor ao motor, e dessa forma conseguiu diminuir sua motorização. Isso foi admitido inclusive no lançamento do novo carro da Alpine. A Red Bull também já copiou algumas tecnologias da Mercedes, e agora foi a vez da Ferrari, copiando esses tubos de admissão na intenção de deixar seu carro cada vez mais adaptável a cada pista do calendário. E com isso tudo, percebe-se que a principal intenção da equipe italiana é conseguir sim vencer o maior número de corridas sem talvez fazer modificações drásticas em seu carro, já que o F175 é um carro tão bem nascido e tão adaptável que ela não precisa utilizar de ficha de desenvolvimento na intenção de fazê-lo mais veloz para diversas pistas. E isso não apenas nesse conceito do motor. Outros diversos conceitos, como o próprio bico do carro e o assoalho, também são extremamente adaptáveis na intenção de não necessitarem de grandes peças de desenvolvimento e atualizações
para serem mais velozes nesse ano de 2022. E com isso tudo, e analisando o histórico desse ano, com toda certeza a Ferrari se torna sim uma grande rival da Red Bull principalmente na briga por esse título de 2022. Falar quem é a favorita é uma situação muito difícil, principalmente porque a Red Bull, pelo menos nesse último GP de Imola, provou que com novas atualizações ela é capaz de modificar seu carro e inclusive as características dele independente da pista. A gente percebe que no início do ano a Red Bull era uma grande equipe nas retas, mas em Imola ela conseguiu sair muito bem também nas curvas. Não é à toa que sumiu com o Max Verstappen durante a corrida. Ou seja, me parece que a Red Bull é sim uma grande competidora e uma possível rival muito grande da Ferrari pelo título desse ano. Mas ainda assim, se fosse para eu fazer as minhas apostas e dar a minha opinião, eu ainda diria que o F175 tem sim algumas coisas a mais e que devem dar uma certa vantagem a Charles Leclerc em 2022. Me parece ser um carro um pouco melhor nascido, ainda mais porque ele já começou o ano com o peso correto. Diferentemente da Red Bull, que está precisando correr aí atrás do prejuízo, porque ela nem com o peso certo iniciou esse ano. Isso não significa que tem um carro pior, mas sim que nessa questão ela já iniciou de forma errada, de forma inferior à Ferrari. Ou seja, eu acho ainda que a Ferrari é a grande favorita esse ano, mas essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, como eu sempre digo, comenta aqui embaixo na sua opinião, nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu analisei aí toda essa questão da Ferrari, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, além de deixar o seu like porque isso contribui demais. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!